Vamos falar hoje aqui no canal sobre o milagre da recuperação. Eu acabei de ter uma notícia de que houve o Encontro Mundial da Juventude, né, dos católicos em Lisboa, em que o Papa esteve lá e uma multidão de jovens, algo maravilhoso, e que uma pessoa de Madrid, uma menina de 16 anos, tinha somente 5% da vista já há muito tempo. E essa menina, ela foi participar desse encontro mundial da juventude, foi visitar Fátima. E na hora da comunhão, essa menina recebeu o milagre. Ela passou a enxergar 100%, perfeitamente, tudo e todas as pessoas. Isso é um milagre. E eu estou aqui no CTDQ-PCJ, junto com os meus queridos residentes, trabalhando aqui numa partilha terapêutica com eles, e a gente estava falando sobre o milagre da recuperação. Primeiro eu quero dizer para vocês que não existe esse milagre de recuperado. Muitos gestores, terapeutas, por influência religiosa até, chamam um residente recuperado. Se pensarmos em recuperado, nós estamos falando em perfeição. A proposta de um milagre de Deus não é nos trazer a perfeição, não é chegarmos a um objetivo da perfeição. Mas como São Paulo disse, não vos digo que já alcancei a perfeição, mas eu me empenho em conquistá-la uma vez que eu fui conquistado por Jesus Cristo. Portanto, eu digo para você, o que é mais importante, o objetivo ou o caminho? Você ficar preso naquilo que você quer e que ainda não tem, ou você entrar num processo de mudança? Com certeza, o milagre, ele, para quem é cristão, para quem acredita, né, ele vem de uma força maior, né? Podemos pensar no transcendente, em Deus, né? Que é esse ser onipotente, onipresente. O milagre vem do alto, o milagre sempre vem de algo que nós não temos em nós mesmos condições de transpor, de superar, de resolver. Então, no caso dessa menina, que eu acabei de contar essa história para vocês, nós acreditamos que o milagre veio de Deus. Veio de Deus e ela recebeu. Mas vamos lembrar, essa menina de 16 anos, ela saiu da cidade dela, de Madrid, ela foi a outro país, ela foi buscar a fonte do milagre. E ela recebeu o milagre porque ela foi até o milagre. E se pensarmos no Evangelho, todos os milagres que Jesus fez, as pessoas iam até ele. As pessoas se aproximavam de Jesus. Nós podemos ver, inclusive, aquele pai que foi suplicar Jesus, né, que recobrasse a vida da sua filha que estava morta, e o pai falou, foi pela tua fé, ela está acordada, vai até lá. Ele voltou e realmente ela acordou da morte, né, podemos dizer assim, o milagre da ressurreição ali. Então esse milagre de Deus, né, que veio do próprio Jesus, passou pelo pai e se estendeu até a filha. Portanto, podemos pensar que no milagre da recuperação existe uma participação do dependente químico, aquele que está em recuperação. Um dependente químico que busca, que entra num processo para receber uma transformação, uma mudança de vida, uma reestruturação, uma recomposição, uma readequação de vida e uma vida saudável. Este dependente químico que entra nesse processo, ele atrai o milagre de Deus, ele atrai a graça. O divino se encontra com o humano quando o humano se abre ao divino para que esse próprio humano seja melhor para si, para o outro, para o mundo. Então, o propósito de um milagre não é simplesmente um milagre, como no caso dessa menina que eu trouxe essa história para vocês. Simplesmente ficar feliz, ficar alegre, agora ela tem a vista dela recobrada 100%. Não. Mas qual o propósito? Qual o sinal desse milagre? Porque quando Jesus fazia os milagres,
os milagres, né, de curas físicas, de transformações físicas, de mudança do paralítico, do surdo, do mudo e tantos outros mais, dos leprosos. Era para Jesus anunciar que o reino de Deus se estabeleceu. É para anunciar que o reino de Deus estava ali presente. Então, os milagres são sinais visíveis, originais, né? E que ocorrem nos fatos, que se apresentam visivelmente para uma transformação. Então, o dependente químico, ele também, assim como as pessoas que buscavam o milagre em Jesus, ele precisa participar desse milagre. Ele precisa se abrir, querer, né, ter a sua fé, porque essas pessoas tinham fé, mas elas não tinham somente fé. Além da fé, elas faziam movimentos de ir até o milagre, aquele que fazia o milagre. E assim é o dependente químico. Ele precisa ter fé que ele pode recobrar a vida dele. E não somente ter fé para recobrar a vida dele, ele precisa dar os passos. Assim como no PCJ nós temos 7 passos, que é o nosso método de recuperação aqui no PCJ. Né? Por isso nós chamamos 7 passos aqui. Então, dependente químico que realmente queira o milagre da recuperação, ele tem a fé em acreditar que ele pode dar esse salto, virar essa página e, além da fé, ele fazer movimentos em prol da aproximação desse milagre, para ele se aproximar da fonte do milagre. Mas quero dizer para você também uma coisa a mais. Qual é o maior milagre? O maior milagre é o milagre da vida, é o milagre original, é o milagre de nós estarmos nesse mundo. Vimos de um pai, de uma mãe que devemos honrar, né, porque são eles que nos proporcionaram, que nos ofereceram essa vida com essa personalidade, com essa identidade, esse ser que temos em nós, no nosso corpo, essa forma de funcionar no mundo, vem de um milagre original. Então, o primeiro milagre é o milagre da vida. E esse milagre, ele é chamado de dom. Dom é dádiva, dom é oferta. Então, nossa vida aqui na Terra é um milagre dom, onde este milagre, dentro dele, engendrado nele, existe uma ordem, a ordem do crescer e multiplicar. Aí podemos também retornar à Bíblia. Quando Deus fala para Adão e Eva, crescei-vos e multiplicai-vos. Então nós temos o primeiro milagre da vida dentro de nós, todos nós, bons e maus, dependentes químicos e não dependentes químicos, quem tem fé em Deus e para os incrédulos também, não importa. Nós temos uma essência de vida, nós temos um dom. Quando a gente fala assim, essência é uma palavra tão abstrata, né? Mas pararmos para pensar melhor sobre a essência, nós estamos falando sobre o milagre da vida. O fato de existir, o fato de eu e você estarmos aqui agora, com os nossos 5 sentidos, com poder de pensamento, com poder de decisão, isso expressa, ou seja, é a configuração do milagre da vida. Nós somos uma configuração desse milagre da vida. E nesse milagre da vida, todo ser humano é fruto desse milagre. Então, o primeiro maior milagre é a vida. E esse maior milagre, ele é profético. E a profecia é exatamente essa. Este milagre que somos nós, esse grande milagre que é a vida, é para ter uma função, ou seja, de estarmos a serviço de crescermos e multiplicar. E o que é esse crescer e multiplicar? Crescer e multiplicar a vida. Tanto é que o dependente químico, quando ele está no fundo de poço, no abuso de drogas, se prejudicando, ele está cometendo um crime contra a própria vida, um crime contra a sua origem, um crime contra o próprio milagre de ser, de estar no mundo, de existir no mundo. É um crime consigo mesmo. Se pensarmos a nível espiritual, né, a dependência química é um crime contra si mesmo. É um crime contra essa própria vida, porque ele não vai conseguir crescer e multiplicar. Como que o dependente químico, no fundo de poço do inferno que ele se encontra, ele não vai crescer em nada relacionado à vida, não vai multiplicar a vida para o próximo. Agora, a coisa mais linda é quando um dependente químico, nessa ordem do crescer e multiplicar,
fruto do dom da vida, do primeiro grande milagre que é a vida, ele entra no processo de recuperação, sem levantar a cabeça, o nariz e achar que ele já está recuperado, que já está pronto, que já está acabado. Como eu disse antes, São Paulo nos disse, no Novo Testamento, né? Não digo que já alcancei a perfeição, repito, mas eu me empenho. Cadê o dependente químico em recuperação? Ele, para ele estar em recuperação, tem que ter empenho. Empenho é condição básica para uma recuperação. Portanto, a nível espiritual, nós podemos pensar, em termos de milagre da vida, que um verdadeiro processo de recuperação dependente químico é o resgate de si mesmo, o resgate da própria vida, o resgate do primeiro milagre. Isso é, a nível de uma concepção, vamos chamar assim, espiritual, sobre a recuperação, né? Podemos pensar até a nível sistêmico. O que acontece é que esse milagre da vida, quando a pessoa está em processo de recuperação, o adicto, que está abstêmio, que está sóbrio, né, ele começa a multiplicar vida também para os seus. Ele promove vida, ele acaba fazendo a recuperação não é só para si. Naturalmente, ele esparrama, ele leva, ele prolifera, ele manifesta essa vida no outro. Não que a vida vai ser um mar de rosas, que não é. Esse mundo é um mundo, como diz a Salve Rainha, é um vale de lágrimas, né? O mundo que nós vivemos, né? Mas esse é o grande desafio da fé em relação ao dom da vida. É você estar no mundo, né, que jaz do inimigo, num mundo perturbado, num mundo com tantas inversões de valores, mas você não abrir mão da sua vida. Este mundo é um mundo que nós temos que estar nele, mas sabermos que nós não somos dele. Primeiro, nós temos que saber que somos do dom da vida que está em nós, do grande milagre. Esse mundo é a passagem. O mundo, na verdade, é um tempo de passagem. O mundo não é as coisas. Muitas pessoas se enganam de achar que o mundo são coisas. Claro, o tema do vídeo hoje não é esse, mas eu gostaria de falar um pouquinho para você sobre isso. É um ledo engano. Isso faz parte de uma mentalidade opressora, capitalista, consumista, das pessoas fracas de valores e pensamento, de achar que o mundo é ter coisas. O mundo é um campo de passagem. Eu quero investir nesse tempo da minha história que eu estou vivo aqui. Eu quero investir em coisas do mundo para mim e acumular tesouros aqui da terra, vamos dizer assim, ou eu quero fazer a minha passagem nesse mundo crescendo, multiplicando, desenvolvendo a vida e cumprindo o meu papel nesse mundo de viver sob esse fluxo do milagre da vida e também levar para as pessoas. O que me traz mais sentido? O que me traz mais realização? O que me traz mais sentido mesmo de ser e de estar nesse mundo? É as coisas do mundo, é o resgatar esse primeiro grande milagre dentro de mim. Então, no processo de recuperação dependente químico, eu acho um perigo muito grande quando as pessoas falam assim, tem que estar recuperado, tem que alcançar o objetivo, estar recuperado. O que é mais importante? É o objetivo ou é o processo, é o caminho? Que se eu tenho um objetivo, na verdade, esse objetivo eu não o tenho. Porque se eu não alcancei, é sinal que ele não existe ainda. Eu posso ter um alvo, como São Paulo diz, tem um alvo. Mas o aqui e agora, a minha vida, esse fluxo de vida, esse milagre da vida, ele está dentro de mim, à minha disposição para poder gerar vida no mundo. E só assim eu consigo fazer um mundo melhor. Só assim eu consigo promover vida no mundo e fazer o mundo melhor. Quando eu pego e faço da minha vida um valor maior de estar nesse mundo, de oferecer algo para esse mundo. Eu espero que eu tenha te ajudado nesse vídeo. E se quiser, faça. Se você gostou, faça compartilhamentos, né? Peça às pessoas para se inscrever aqui no canal, que sempre tem mensagens bem interessantes para a recuperação, né? E pode fazer os seus comentários à vontade, né? E que essa vida seja vivenciada no seu potencial, porque é um potencial muito grande. A adicção, ela leva a pessoa a se distanciar dessa essência, desse fluxo de vida. A dependência química leva a pessoa a se desconectar desse grande milagre que é ela mesma.
E a recuperação faz se aproximar desse milagre. Uma verdadeira recuperação em processo faz a pessoa tomar para si aquilo que ela tem de maior valor, que é a vida, o seu sentido original de ser e de estar nesse mundo. Um grande beijo.